Depois de comprar um imóvel, começam às vezes a surgir problemas nele que a gente não esperava que acontecessem. Sejam vazamentos, mofo, problemas com o telhado que começam a infiltrar, enfim, diversos problemas surgem ali depois da construção ser entregue e às vezes você não sabe o que fazer porque a empresa se nega a responder por qualquer daqueles problemas que surgiram, dizendo que não tem responsabilidade, que não tem culpa sobre aqueles problemas, ou então ela diz que não tem mais prazo para que isso seja pedido. Ela diz que na garantia é um prazo muito pequeno, ou então que no manual da obra existe um prazo de alguns meses para você poder pedir qualquer reparação. E aí surge a dúvida do que a pessoa pode fazer em relação a isso, quais são os direitos que ela tem, o que ela pode pedir para ser solucionado, qual é o prazo para poder também solucionar e às vezes até se realmente essa empresa tem alguma responsabilidade sobre aquela construção. E aí nesse tipo de situação é muito comum das empresas negarem e a pessoa ficar sem saída, sem saber o que fazer. Esse vídeo aqui é justamente para esclarecer essas questões, para te dar uma luz, uma direção no que é possível ser feito. Bom, primeiramente em relação à responsabilidade dessas empresas. A gente tem pelo Código de Defesa do Consumidor uma responsabilidade que é chamada de objetiva. Ou seja, independentemente de qualquer culpa, de qualquer outra circunstância, a empresa é responsável pelos problemas que surgirem ali, no caso específico aqui de uma obra, de um imóvel, daquele imóvel. Então, se surgiram ali infiltrações, surgiram mofo, surgiu trincas, rachaduras ali, que podem às vezes até levar o imóvel à ruína, esses problemas são de responsabilidade da empresa. É claro que esse tipo de responsabilidade não é uma responsabilidade infinita, que não cabe nenhum tipo ali de exclusão. A gente tem algumas situações que a empresa realmente não responderia, mas essas situações são bem restritas e estão especificamente previstas no Código de Defesa do Consumidor e elas são 3. Que essa empresa não colocou aquele imóvel à venda, é uma situação difícil até de imaginar, mas isso é um motivo para poder haver essa exclusão da responsabilidade. Que se ela tenha colocado esse imóvel à venda, mas na verdade não existe nenhum defeito, ou então que a culpa desse defeito é exclusiva do comprador, do consumidor, ou então de um terceiro, mas isso vai ficar a cargo da empresa comprovar no processo judicial para que ela não tenha esse dever de responsabilizar. Caso contrário, a responsabilidade dela é objetiva, não adianta ela alegar a culpa, por exemplo, de um material que ela empregou ali na obra, que o fabricante fez de forma errada, ou então alegar que um pedreiro que foi contratado, um determinado engenheiro, enfim, que não fez o serviço como especificado, porque isso daí não é motivo para excluir a responsabilização. No geral, ela vai ter essa obrigação de reparar esses problemas que surgirem. E quando a gente está falando desse tipo de problema, que é chamado de vício oculto, um vício construtivo, ele realmente não aparece de imediato, por isso até que se chama oculto. Ele vai aparecer ali ao longo do tempo, não tem como a pessoa constatar, quando é entregue as chaves e feita a vistoria do imóvel, que aquele problema já existia. Ele vai surgindo ou então vai se agravando durante o tempo. E é comum que eles apareçam depois de 2, 3 anos ali da aquisição daquele imóvel, às vezes até um pouco mais que isso. E aí as pessoas precisam saber quais são os prazos e quais alternativas elas têm para poder pedir essa reparação. O primeiro prazo aqui, que é um prazo de 90 dias, é para alguma dessas 3 alternativas que eu vou dizer. A pessoa ela pode, dentro de 90 dias de quando surgir o problema, ela pode pedir a reexecução do serviço lá para a empresa, sem nenhum custo adicional, e se isso for possível também, ela pode pedir a restituição imediata do valor que foi pago, ou seja, rescindir até o contrato, a depender do nível da gravidade desse problema. E ela pode pedir o abatimento proporcional do preço, caso ela queira continuar ali com o imóvel, mas pedir uma diminuição do preço que for pago e a restituição desse valor também, caso seja do interesse dela. Esse prazo para pedir alguma dessas alternativas que eu citei, ele é de 90 dias e ele é contado a partir do momento que surge o problema, que você conseguiu identificá-lo e sabe ali a causador, que é a empresa responsável por esse conserto, por essa reparação. Você deve fazer a reclamação para a empresa e durante o período que você fizer a reclamação até que ela dê uma resposta, não há fluência desse prazo, ele fica interrompido, só volta a começar a correr quando você receber a resposta dessa empresa. Passado esse prazo, caso a pessoa não tenha pedido nenhuma dessas questões, ou então, na verdade, ela não tem interesse em pedir nenhum desses
pedidos que eu citei anteriormente, dessas alternativas, isso não significa que ela não tenha mais nada para fazer, que ela não tenha mais nenhum direito. Na verdade, ela ainda vai poder pedir a reparação ali pelos prejuízos que esse problema gerou, ou então pedir até que a empresa, por conta própria, faça a reparação daqueles problemas. E esse prazo que ela vai ter para isso é um prazo muito mais longo do que esses 90 dias. São 10 anos, porque nessa situação específica de pedir essa reparação, como o Código de Defesa do Consumidor não possui um prazo específico para essa hipótese, a gente utiliza o prazo geral do Código Civil, que é um prazo de 10 anos, como a jurisprudência do STJ há muito tempo e em várias decisões reafirma que o prazo para esse tipo de pedido de reparação é de 10 anos, a contar de quando a pessoa descobre ali o problema no imóvel, o problema ali que surgiu. E esse prazo ele engloba justamente o pedido de reparação, ou seja, quando a pessoa por conta própria faz o reparo, mediante ali nota fiscal, recibo de pagamento, ela pode pedir a indenização para quem ela empresa que vendeu, ou então, se ela quiser, ela pode pedir para que a própria empresa faça por custa dela e por iniciativa dela a reparação daquele defeito. Isso daí pode ser pedido porque a justiça entende que esse pedido de reparação, de que a empresa faça o conserto, não é uma reexecução do serviço, é uma outra situação, por isso cabível esse prazo maior de 10 anos. Então não caia no conto, às vezes, da empresa querer te passar para trás, dizer que o prazo seria muito menor ou que não teria responsabilidade sobre isso. Mesmo que se passe esse prazo inicial de 90 dias, você ainda tem mais 10 anos para poder pedir a reparação pelos vícios ocultos que surgirem nesse imóvel ao longo do tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que se você tiver gostado dele, curta, compartilhe, nos siga nas nossas redes sociais e até mais.